Salve, gente boa do meu Brasilzão! Hoje é dia de falar sobre as más notícias que o Bolsonaro anda recebendo. Todo dia ele recebe uma notícia ruim. Hoje ele recebeu mais uma. E é assim, uma das mais importantes. Qual? A notícia de que nem todo brasileiro, como ele pensava, está com ele. Muito pelo contrário, a maioria não está. Isso ficou comprovado com mais uma pesquisa. E por falar em Bolsonaro, bolsonaristas também, eles estão armando mais uma contra o Lula e eu vou falar sobre isso com você. Qual é dessa vez? O objetivo é facilitar um ataque, de repente até uma coisa fatal, contra o Lula. Eles querem simplesmente tirar as armas da segurança do Lula. Vou te explicar essa história. Vou te explicar também que pé que tá essa confusão aí do Trump com a China, Estados Unidos, China. Um fala truco, outro fala 6, outro fala 9. Enquanto isso, os mercados estão alucinados. Bolsa despencando, dólar subindo, ninguém sabe o que fazer com o dinheiro. Vamos falar sobre o que tem acontecido, porque tem novidade. Hoje o Trump escalou mais ainda a briga, né? Também vou falar sobre a nova estratégia dos defensores da anistia. Eles perceberam que eles não estão com a bola toda e tiveram que baixar a bola, colocar o rabinho entre as pernas e amaciar. Por quê? Porque ficou ruim para eles. Ficou ruim porque eles vão andar atacando o Hugo Mota, o presidente da Câmara, e perceberam o seguinte: não vai ter pauta de anistia nada não. Se continuar assim, pior ainda. Vem comigo que eu te explico tudo isso, porque eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o economês, o juridiquês, para aquele bom e velho português, aquele que todo mundo entende, sabe? Não é aquele outro, não, que é falado só para você não entender de propósito. Aqui não, aqui é bem o contrário. E já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todo engajamento faz esse vídeo aparecer para mais pessoas. Então te convido a engajar comigo e também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp para não perder nenhum conteúdo, porque você sabe que o YouTube não avisa 100% das vezes. Mas quem está no grupo de Zap, além de receber o conteúdo primeiro, ainda recebe todos, não perde nada. O link está aqui na descrição, ó. Entra lá, clica, entra e vai direto pro grupo. Mas vamos nessa, que você quer saber as notícias, eu quero te contar as notícias e a gente começa com a má notícia que Bolsonaro e companhia receberam. Saiu mais uma pesquisa, ou mais uma parte, na verdade, da pesquisa Datafolha. Agora é assim, os institutos de pesquisa fazem uma pesquisa que engloba vários questionamentos e aí eles vão soltando aos pouquinhos, todo dia um pedacinho, né? A parte que saiu hoje é essa aqui, ó, Datafolha. 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe. Apesar da maior parcela a favor da prisão do ex-presidente, predomina a visão de que isso não vai acontecer, ou seja, a gente está descrente com a justiça. Embora acredite que o Bolsonaro tem que ser preso, também acredita que isso vai acabar não acontecendo, que vai terminar em pizza, e isso é o lado ruim da história, porque justamente mostra que a justiça brasileira não anda assim com tanto crédito, né? A gente está cansado de ver bandido, safado, sem vergonha, cachorro, canalha, cretino, ladrão escapar. Então, faz com que pessoas pensem que Bolsonaro, que tem várias dessas qualidades que eu citei aqui, também escapem, né? Mas ó, vamos mostrar a pesquisa direitinho para você entender. Para 52%, Bolsonaro deveria ser preso por liderar a trama golpista em 2022. Está lá, 52%. Sim, deveria ser preso. 42% dizem que ele não deveria ser preso. E 7%, nem sei, não estou acompanhando, não estou nem aí. Né? Então mostra claramente que a maior parte dos brasileiros querem ver o Bolsonaro na cadeia pela tentativa de golpe que ele deu. Né? Mas por outro lado, entra esse lado pessimista aí do brasileiro. 52%, o mesmo número inclusive, não acreditam que Bolsonaro será preso pela trama golpista para impedir a posse de Lula. Então 52% acham que ele vai escapar, ou que ele vai fugir, ou que a justiça não vai condenar nada, ou que ele vai ter uma anistia, que não vai, mas enfim, as pessoas estão acreditando. 41% das pessoas acham que ele vai sim ser preso, que não vai ter choro, não vai ter vela, vai pra cadeia. Então assim, apesar da maioria dos brasileiros querer ver o Bolsonaro na cadeia, essa mesma maioria acredita que isso não vai acontecer, infelizmente, né? Porque estão descrentes com a justiça. Mas tem aí 41% que acham ainda, que apostam que a justiça não vai aliviar, não vai amortecer a queda e o Bolsonaro vai se esborrachar e vai passar uns bons anos atrás das grades por ter tentado dar um golpe de Estado no Brasil. Inclusive, ontem, ou anteontem, na verdade, né, no domingo, já tinha saído uma outra parte dessa pesquisa que diz que 56% dos brasileiros
são contra a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. 56% dos brasileiros dizem, ó, essa galera aí que tentou dar golpe, que foram lá, quebraram tudo, tem que ficar na cadeia mesmo, tem mais do que cumprir pena, e que se dane, entendeu? Só uma outra parcela que, se somada, dá 1/3 dos brasileiros, acreditam que quem está preso não devia estar. 18%, 18%, tá? Não chega nem a 1 em cada 5 brasileiros. Acredito que os golpistas não são golpistas, que eles não deram golpe, que eles nem deveriam ter sido presos nunca. Que é tudo santinha, que é tudo velhinha com a Bíblia na mão, que acertaram aquela porrada na cabeça da policial, que tentaram matar outros policiais, tudo com a Bíblia na mão. Sei lá, deu com o Velho Testamento na cabeça das pessoas, deve ter sido alguma coisa assim. E 16% acreditam que, embora essas pessoas tenham sim tentado dar o golpe, embora ache justo que essas pessoas tenham sido presas, elas também acham que a pena está um pouco exagerada, que já poderia ter soltado. Então, assim, não é que essas pessoas acham, esses 16%, não é que eles achem que são inocentes os golpistas, eles só acham que eles já cumpriram a pena, que já está bom e que já podia soltar. Então, se você somar as pessoas que não consideram os golpistas criminosos com as pessoas que consideram, mas acham que ele já está bom de cana, dá 34%, 1/3. O restante acredita que tem mais é que se lascar, que se lascou pouco. E que tem que se lascar mais. Claro que isso muda muita coisa. Essa vontade popular foi traduzida, por exemplo, na manifestação bolsonarista de domingo. Só 45 mil pessoas. Se você comparar com a manifestação que eles fizeram na Paulista o ano passado, foi 25% do público. Nem 25%, deu 24%. Tá? 1/4 do público. Então, assim, nem os bolsonaristas, aqueles fiéis que adoram ir em tudo quanto é evento do Bolsonaro, nem eles estão achando que essa anistia é um troço que é para valer. Eles sabem que essa anistia não é para valer e que o objetivo principal dela é manter a militância ali quente, né, aquecida, engajada e principalmente tentar livrar a cara do Bolsonaro, né? Eles inventam essa história da mulher do batom, inventam a história do pipoqueiro, do sorveteiro, tudo desculpa esfarrapada para livrar a cara do Bolsonaro. Até porque, se você pensar, essas pessoas estão presas há 2 anos. A Débora está presa há 2 anos. Nunca o Bolsonaro abriu a boca para falar, só agora que ele começa a enxergar que ele foi denunciado, que a denúncia foi aceita, que ele virou réu. Só agora que ele começou a se importar com as condições da Débora na cadeia, com os filhos da Débora. Antes ele não falava nada, nem tocava no nome da Débora. Então, assim, fica claríssimo, fica evidente a armação, a sacanagem de Bolsonaro e companhia, tentando transformar essas pessoas em mártires para, na verdade, se beneficiar, ele próprio se beneficiar dessa anistia. O que vai acontecer? Nada, a anistia não vai sair, conforme você vai ver na sequência desse vídeo aqui, porque a gente vai voltar a falar sobre a organização dos deputados bolsonaristas no Congresso Nacional para tentar aprovar a anistia. Você vai ver que eles recuaram, já não estão mais com o mesmo ímpeto, porque perceberam o quê? Que deram tiro no pé. Mas eu vou falar isso na sequência para você já já. Antes disso, também quero falar de deputado bolsonarista, tá? Porque é o seguinte, os caras querem armar uma arapuca pro Lula. Sim, 3 sujeitos bolsonaristas inúteis, pesos mortos que a gente sustenta e não é barato, você vai ver também, tá? E que ficam tentando criar confusão. Deputados bolsonaristas propõem impedir seguranças de Lula de usarem armas. Então, assim, eles querem aprovar uma lei que proíba a segurança do presidente da República de usar arma. Basicamente é isso. De quem que eu estou falando? Dos 3 patetas que aparecem nessas fotografias aqui. Paulo Bilinski, que tem uma história assim meio nebulosa da morte da noiva, você deve se lembrar. Delegado Caveira, esse aí está no meio, né? Enfim, tem umas fotografias dele de óculos escuros, você vai ver que é a cara do Valdir Soriano. E o Gilvan Federal, esse paspalho que fica andando com a bandeira pendurada no ombro, que nem um idiota, para cima e para baixo. Os 3 se mancomunaram para apresentar um projeto de lei. O Paulo Bilinski é presidente da Comissão de Segurança Pública. Ele era policial civil. O delegado Caveira, não sei de que polícia ele é, o Gilvan Federal, o nome já diz, ele era da Polícia Federal. Então é o seguinte, o delegado Caveira, que é esse do meio, e o Paulo Bilinski, que é o barbicha ali do canto, eles apresentaram o projeto de lei. O relator do projeto na Comissão de Segurança Pública é o Gilvan Federal, o bobão da bandeira do Brasil.
E aí eles estão articulando para colocar em votação esse projeto de lei na comissão, tá? Não é que se eles aprovar, está aprovado, fim de papo, vira lei, não é assim não. Além de aprovar na Comissão de Segurança Pública, tem que passar por pelo menos mais 2 comissões, para depois ser votado no plenário, e se for aprovado no plenário, aí vai para o Senado, aí acontece tudo de novo, vai para a Comissão de Segurança Pública, depois para outras 2 comissões, depois tem que ser votado no plenário do Senado, aí depois ainda tem que ir para a sanção do Lula, óbvio que o Lula não vai sancionar. Mas enfim, o que eles estão fazendo? Qual que é a argumentação deles? É a argumentação assim, das mais infantis que você pode imaginar. Como o Lula é um pacifista, como o Lula é defensor do desarmamento da população civil, então ele dizia o seguinte, bom, já que o Lula não gosta de arma, então ele também não pode usar arma na segurança dele, né? Sei lá, uma criança da 3ª série talvez não tivesse um pensamento tão primário, tão imbecil quanto esse pensamento desses 3 patetas que você está vendo aí na sua tela. E o pior não é isso, o pior é o quanto eles custam pra gente, não é barato. Eles custam uma grana preta pra gente e aí fica fazendo esse tipo de palhaçada. Grana preta mesmo, dá uma olhada. Esse é o custo de um deputado federal no Brasil. O cara tem cota parlamentar, que essas cotas parlamentares é o quê? Correio, verba de gasolina, verba de propaganda, tem o salário, 46 mil, tem a ajuda de custo, 125 mil de verba de gabinete para pagar assessores. Eles podem ter até 25 assessores que a gente paga. Tem os encargos trabalhistas desses salários todos. Tem auxílio moradia para o deputado, porque ou ele mora no apartamento funcional, ou ele recebe 4.200 para morar, por exemplo, num hotel, num apart hotel, ou num alugar um outro imóvel, né? Reembolso de despesas médicas, plano de saúde, tudo, 273 mil reais por mês, cada deputado. Por ano, 3.283.000 reais. Então, assim, só aqueles 3 patetas que estão tentando aprovar um projeto de lei, que se por acaso fosse aprovado, não vai, mas se fosse aprovado, facilitaria demais o assassinato do presidente da República, que não deixa de ser algo assim, pelo qual eles têm uma certa simpatia, vamos combinar, né? Porque a gente descobriu, por exemplo, que tinha um plano de assassinato do Lula no golpe, do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então, as mesmas pessoas, ou o mesmo agrupamento de pessoas, porque eu estou falando de bolsonaristas como um todo, o mesmo agrupamento de pessoas que planejou matar o presidente da República, agora está planejando tirar as armas da segurança que protege o presidente da República. Você imagina o Lula com esse risco dos bolsonaristas que são violentos, né, que são agressivos, que não sabem, são intolerantes à diferença de pensamento. Eles são tão egoístas, tão canalhas, que eles querem impor o jeito deles viver e pensar a todo mundo. Eles querem obrigar que todo mundo pense e faça o que eles querem, né? E eles também querem facilitar o quê? Que algum tio França, algum outro treslocado, algum malucão que queira atacar o Lula tenha facilidade. Você se lembra que no plano Punhal Verde e Amarelo teve um levantamento de quais as armas que a segurança do Lula, do Xandão e do Alckmin usa, qual carro, se usa colete à prova de balas ou não, quais as armas, quantos seguranças, tudo isso foi levantado por eles para tentar assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Agora, se não tiver arma, aí fica molezinha, né? Então, assim, bandidos, gente que não vale nada, gente que não vale nem o saldo batizado e que custa, se somar os 3 aí, ó, dá quase 3.300.000 por mês, a gente pode chegar num número que é o seguinte, só esses 3 patetas canalhas custam 10 milhões de reais por ano para o Brasil. Se pegar o Congresso inteiro, dá 1.600 e tantos milhões de reais o custo do Congresso Nacional. Estou falando só do custo dos deputados, dos 513 deputados da Câmara Federal. Então olha só a grana que você está pagando para esses vagabundos ficarem inventando projeto de lei que ocupa tempo da comissão, porque sim, um dia de funcionamento da comissão custa caríssimo, porque além do salário dos deputados tem todas as despesas para a Câmara funcionar, água, luz, telefone, computador, segurança, né? Tudo isso funcionando um dia que a comissão funciona custa uma fortuna. E eles estão gastando esse dinheiro para apresentar um projeto que eles sabem que não vai ser aprovado, que é um absurdo, inclusive. Para quê? Para fazer gracinha que nem criança de 3ª série faz. Esse é o nível dos bolsonaristas do Congresso Nacional.
E o pior, o partido deles, que é um ajuntado, um amontoado de canalhas, que é o PL, ainda indica um imbecil desse como o Paulo Bilinski para ser o presidente da Comissão de Segurança Pública. Logo, a segurança pública, que é o principal problema, a principal preocupação do brasileiro hoje, segundo as pesquisas têm mostrado. Então, assim, você que está na sua casa preocupado com a sua segurança, saiba que tem um paspalho, um imbecil comandando a Comissão de Segurança Pública e propondo projeto de lei sem o menor sentido, gastando o seu dinheiro para fazer gracinha nas redes sociais, porque aí ele faz um recorte, faz um vídeo, fala, o Lula não é um valentão, então tira as armas. Tudo para fazer videozinho para rede social, para engajar essa massa de gente sem cérebro que segue e que apoia essa galera. É isso que está acontecendo. Então fica de olho, fica ligado. Por quê? Porque o deputado que você elege pode fazer esse papel ridículo, idiota, babaca, que esses três estão fazendo. Vou relembrar de novo o nome dos três idiotas. Paulo Bilinski, delegado Caveira, Gilvanda Federal. 3 desperdícios de dinheiro público que estão lá no Congresso Nacional. Eu quero falar também com você sobre essas medidas do Trump aí, né? Porque tá todo mundo meio sem saber, sem entender o que vai acontecer, o que não vai. Agora Trump e China estão uma briga, um truco, outro pede 6, outro pede 9 e tal, né? Vamos entender porque é o seguinte, hoje escalou, subiu mais um pouco a confusão. Vou falar disso já já. Antes eu só quero dar um recado rápido para você, que é o seguinte, se você tem interesse em trabalhar em casa, no computador, no seu celular, ganhar um dinheirinho. Estou falando de trabalho, tá? Não estou falando de fórmula mágica para ficar rico em uma semana, nada disso. Relação mesmo, trabalho. Vendedor, prestador de serviço, né? Você pode, sei lá, ser vendedor de produtos da Magalu, da Amazon, você pode trabalhar com internet, trabalhar com gestor de tráfego da internet, você pode trabalhar com gestor de propaganda na internet. Tem muitos trabalhos, né? O mundo digital hoje é gigantesco, tem muitos trabalhos que as pessoas ganham seu dinheiro trabalhando dentro de casa. De repente a pessoa não quer mais saber de passar horas indo e voltando para o trabalho, não quer saber daquela maldita escala 6x1. Se é o seu caso, quer flexibilidade de horário, de repente você até quer mudar de cidade, está morando longe da família, quer voltar, ou quer ir morar na praia, também dá. Então, clique nesse link aqui, é o primeiro que aparece na descrição do vídeo e também no comentário fixado, que você vai abrir uma conversa com o Clayson. O Clayson também é um colega nosso youtuber aqui, da maior credibilidade, que jamais entraria numa roubada. E ele vai te explicar tudo que você precisa saber. O mais importante que você precisa saber é o seguinte, para conhecer o negócio, para saber se serve ou não para você, não paga nada. Você tem 7 dias para conhecer e entender se realmente vale a pena para você. Se valer a pena, aí sim você entra no negócio. Se não valer, você pula fora e tá tudo certo, não gasta nada. Então clica no link aqui, vai abrir a conversa e você descobre tudo que você precisa, beleza? É isso. Mas vamos voltar no Trump, que é o assunto que a gente estava tratando agora, né? O Trump tá indo para cima, aumentando tarifa, comprando briga com a China, né? Olha só. Trump dobra a aposta e amplia tarifas contra a China para 104%. Vamos lá, vamos explicar o passo a passo dessa história, né? Primeiro, lá no comecinho do governo, o Trump anunciou uma tarifa de 20% nos produtos chineses. 20% nos produtos chineses, teve aqueles 25% nos canadenses, nos mexicanos, um ou outro. Mas não todos. Aí depois, passou um tempo, semana passada, ele veio e apresentou um tarifaço para o mundo inteiro. 185 países. Teve países como o Brasil que a tarifa é 10%, mas tem países que a tarifa é 50%. O Vietnã, por exemplo, 46%. A China, 34%. Então aí você pega 20% que já estava, mais 34%, são 54%. Aí a China falou, não, pode parar. De graça. Foi lá e meteu tarifa de volta. Também vou colocar 34% de tarifa nos produtos americanos que entram na China. Por exemplo, petróleo, gás natural, carvão, soja, esse tipo de produto os Estados Unidos vendem muito para a China. E a China falou, não vou aceitar, porque isso aí é colocar a faca no meu pescoço, eu não aceito. E se tem um país nesse mundo que tem capacidade de fazer frente, de enfrentar os Estados Unidos, esse país é a China. Outros países podem ficar mais humildes, pode chamar para conversar, negociar, porque depende, né? Os Estados Unidos são o maior comprador do mundo. É o país que mais importa produtos no mundo inteiro. Mas, por outro lado, a China é o maior vendedor do mundo. Ano passado, o superávit da balança comercial da China ficou em $1 trilhão. $1 trilhão
de lucro, tá? Não é o que exportou, não. Exportou muito mais. Isso é só o lucro. $1 trilhão. Então, assim, quem está com o caixa cheio, tranquilo e podendo enfrentar os Estados Unidos é a China. E ela está fazendo isso. Então, assim, Trump soltou lá, truco. Aí a China veio e 6, meteu 34% nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos fizeram uma ameaça. Falou assim, ó, você tem 24 horas para tirar essa tarifa, se você não tirar eu vou aumentar a minha mais ainda. A China ficou olhando, falou, não vou mexer, eu não tenho medo de você. Manteve as tarifas. Aí, nessa terça-feira, 1h da tarde, venceu o prazo que os Estados Unidos deram. Como a China não retirou a tarifa, o Trump foi lá e anunciou mais 50% em cima das tarifas que já existiam. Então era 20, mais 34, 54, agora mais 50, 104% de tarifa. O que significa isso? Significa que um produto que custa $100, que entra hoje, um americano, sei lá, vamos pegar um atendente do McDonald's nos Estados Unidos, que for comprar um produto que custa chinês, que custa $100, quando entrar em vigor as tarifas, esse produto vai custar $204. Vai mais que dobrar de preço para o consumidor americano, né? Que é quem vai arcar com isso. E por isso que vai provocar inflação nos Estados Unidos. A China já respondeu esses 50% e falou, se precisar, a gente vai para cima, a gente vai até o fim. China acusa Estados Unidos de chantagem e promete reagir a tarifas até o fim. Então, a China não está disposta a ceder, a baixar a cabeça para os Estados Unidos. Eu quero ver até onde o Trump vai. Por quê? Porque os Estados Unidos, como eu disse, é o maior comprador do mundo. E por que eles são o maior comprador do mundo? Claro, primeiro porque eles têm dinheiro, mas principalmente porque eles não têm fábricas para produzir tudo que eles precisam. Então eles precisam comprar minério de ferro, alumínio, comida, eletrônicos. Os iPhones são quase todos ou fabricados na China, ou as peças são fabricadas na China e vão para os Estados Unidos e o telefone é montado lá. Então as peças são chinesas, ou seja, o iPhone vai dobrar de preço nos Estados Unidos. Estou dando só um exemplo, né? Por isso que a Apple perdeu $500 bilhões em valor de mercado. Por quê? Porque quem investe na Apple já percebeu que o lucro vai despencar por conta do preço do iPhone, que vai aumentar muito, certamente vai despencar as vendas do iPhone. Ah, mas vai vender o quê? Samsung? Então, a Samsung é coreana. A Coreia do Sul também tem tarifa. Não tão grande quanto a China, claro, porque não está nessa briga ainda. Mas também vai ter tarifa em cima do Samsung. Então, Samsung também vai vender menos nos Estados Unidos. E o que vender, o cidadão americano vai pagar mais caro, né? E aí, começa a confusão. O que a China está falando agora? Em outra retaliação. Então, primeiro, ela sofreu os 34%, também colocou tarifa de 34%, agora os Estados Unidos colocaram mais 50% e a China está falando, ó, a retaliação da China aos Estados Unidos pode incluir veto a filmes de Hollywood e tarifas no agro. E aí é que pega, porque os Estados Unidos são também um grande produtor rural. Eles produzem muito milho, eles produzem muito etanol, eles produzem muita soja e vendem principalmente para a China, principalmente. E aí a China, o pensamento deles é o seguinte, não vai ficar retaliando geral e restrito. Por quê? Porque isso vai acabar pegando também aquela empresa, aquele empresário, aquele trabalhador que não votou no Trump, que não defende o Trump. Vai penalizar todo mundo, inclusive aquele que não queria que o Trump fosse presidente? Não. Então o que a China está fazendo? Escolhendo as áreas que ela vai retaliar. E qual é a área mais importante para o Trump? O agro. Justamente porque os fazendeiros americanos são tudo trumpista. Então, se você coloca uma tarifa só no agro, você afeta diretamente os energúmenos que colocaram esse estrupício na presidência dos Estados Unidos. Então, e também esse veto aos filmes de Hollywood significa um veto à influência cultural dos Estados Unidos na China, né? O principal produto de exportação cultural dos Estados Unidos, junto com a música, é o cinema americano. E aí a China falou, ó, não vai entrar filme americano aqui também não. Então assim, a gente não sabe até onde essa briga vai escalar, mas tudo indica que ela vai continuar escalando. E ao escalar, a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Enquanto isso, dólar, bolsa, está uma confusão danada. Dólar sobe mais de 1% e chega a R$6, com os Estados Unidos impondo novas tarifas da China. A bolsa caiu 1,23%.
E o dólar chegou a R$ 6 ao longo do dia, mas fechou o dia na cotação de 5,99. Caiu um centavinho em relação a esse número que está aparecendo aqui. Subiu 1,40 e poucos por cento o dólar. Isso em um dia. Já tinha subido ontem, né? Por quê? Porque os investidores não sabem o que fazer. E agora fica esse vai e vem de tarifa, os Estados Unidos sobe, China sobe também. Como é que a gente vai fazer? Então, aí o cara faz o seguinte, ele tinha lá, por exemplo, ações da Apple, né? Aí ele fala, poxa, a Apple vai diminuir o lucro. Então eu não vou continuar com as minhas ações na Apple porque eu vou perder dinheiro. Comprei a ação por $1, daqui a pouco está valendo 90 centavos. Aí ele tira o dinheiro, ele vende as ações. Por isso que a Apple despencou. Não só a Apple, a Nvidia, que fabrica processadores, a Microsoft, que fabrica Windows e outras coisas, a Amazon, todas, a Meta, que é dona do Facebook, o Google, que é dono dessa plataforma aqui, todas as empresas daqueles bilionários que estavam lá babando o ovo do Trump no dia da posse, tá todo mundo ferrado, lascado, perdendo dinheiro, e um dinheiro absurdo, o que é mais inacreditável. Tá? As montadoras de carro também já estão mudando o esquema. Por quê? Porque o Trump meteu lá 25% de tarifa nos carros do mundo inteiro que entram nos Estados Unidos. Nem estou contando só a China, porque a China agora é 104%, né? Mas os outros países, qualquer país que fabrica carro e vende para os Estados Unidos, 25% de tarifa. O que está acontecendo? As montadoras não estão mais importando veículos, as que ficam nos Estados Unidos e que importam veículos de fora, não estão mais importando veículos, e já começou uma onda de demissões. Já tem americano perdendo o emprego por causa do Donald Trump. Por exemplo, Stellantis. Quem que é Stellantis? Stellantis é dona da Fiat, é dona da Ram, é dona da Peugeot, é dona da Citroën, é dona da Jeep. Já mandou 1.000 funcionários para casa nos Estados Unidos. Licença por um tempo indeterminado que a gente precisa saber o que vai acontecer. Depois da licença, o que é? Rua, demissão para essa galera. Volkswagen parou de mandar carro para os Estados Unidos. A Volkswagen fabrica muito carro no México e vende para os Estados Unidos. Pararam. Audi, que também pertence à Volkswagen, parou. A Nissan, que é japonesa, parou de mandar carro para os Estados Unidos. A Jaguar interrompeu as importações de carros americanos. Então, assim, as lojas de veículos já estão vendendo menos e os americanos que trabalham no setor automotivo já começaram a perder os empregos. Não é à toa que a popularidade do Trump despenca dia após dia. Perdas com tarifaço de Trump chegam a 10 trilhões de reais. Você sabe, de dólares, perdão. Sabe o que é 10 trilhões de dólares? Mais ou menos com essa cotação de hoje, né? 60 trilhões de reais. Sabe o que significa isso? É mais que todas as riquezas, todo o dinheiro que circula na América Latina inteira. É mais. Né? A Europa tem um produto interno bruto, que é a soma de todas essas riquezas, de mais ou menos 18 trilhões de dólares. Ou seja, só as perdas é mais da metade do PIB da Europa. E qual que é o resultado disso? Tá todo mundo puto com o Trump. Apoiadores de Trump, barões de Wall Street ficam contra ele pós-tarifaço. Eu acho é pouco, tem mais é que se lascar. Vocês não apoiaram um fascista, agora aguenta o prejuízo. O problema é que esse prejuízo vai bater no pobre, né? Porque o ricaço, ele manda todo mundo embora, ele fecha a empresa dele, coloca o dinheiro dele a juros e que se lasque o resto. O pobre é que se dana. O rico não vai deixar de ser rico. Ele vai mudar. Ele vai ganhar menos, talvez, mas vai continuar ricão. Vai continuar fumando charuto cubano, tomando champanhe francês, viajando 20 vezes de avião para a Europa, para a Ásia, para onde ele quiser. Vai continuar frequentando o clube de golfe. Vai continuar andando de Ferrari. Não vai mudar nada a vida dele. O pobre, coitado, é que vai se lascar. De qualquer maneira, essa galera que apoiou o Trump tá, tinindo de raiva porque está perdendo dinheiro e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. É por isso, inclusive, que o dólar está subindo. Porque o que o cara faz? Ele tira o dinheiro das ações e compra dólar para esperar, para ver o que vai acontecer. Porque ao comprar dólar, ele meio que protege o dinheiro dele, porque o dólar é uma moeda internacional, né? Não é só uma moeda dos Estados Unidos. Todas as transações mundiais são feitas em dólar. Então, quando ele compra dólar, ele protege o dinheiro dele temporariamente. Enquanto ele decide o que fazer, enquanto ele espera para ver onde é que vai terminar essa briga. E aí o dinheiro fica lá aplicado em dólar. Então, como tem mais gente procurando dólar para comprar,
preço do dólar sobe. Qual que é o problema disso? Provocar inflação no mundo inteiro, porque o dólar não subiu só no Brasil, o dólar está subindo no mundo por conta dessas incertezas. E aí quando o dólar sobe, os preços sobem, sobe o preço do petróleo, e aí quando sobe o preço do petróleo, sobe o preço de tudo, da comida que você compra, da roupa que você veste, de tudo. Porque todos os produtos são transportados de caminhão a diesel, consomem petróleo. Então se o petróleo sobe, sobe o preço do frete, se sobe o preço do frete, sobe o preço de tudo. Todos os produtos na prateleira para você comprar ficam mais caros. Então existe um risco inflacionário para o Brasil e para o mundo inteiro com essa subida do dólar. É claro que agora vai começar as negociações, tem país que já chamou os Estados Unidos para conversar, para ver se chega a um acordo. Essa briga com a China vai chegar uma hora que vai ter um resultado, a gente não sabe qual é o resultado, mas vai ter um resultado. E quando tiver um resultado, aí sim os investidores vão tirar o dinheirinho deles do dólar e vão voltar a investir em empresas, vão descobrir de novo lugares onde eles podem investir o dinheiro deles para ganhar mais. Mas até lá vai ficar esse movimento de subida do dólar e isso com certeza vai impactar na inflação de vários países. O Brasil está incluído, o Brasil não escapa não. Tá? Então tem essa situação que todos os países vão ter que enfrentar e contornar. Agora, quando é que isso vai acabar? Quando é que a gente vai ter uma certeza assim, baixou a poeira, agora a gente sabe como é que vai ser o mercado internacional? Não dá para saber, pode ser semana que vem, pode ser daqui um mês, pode ser só no ano que vem. Não dá para saber por enquanto, está tudo muito incerto. Qualquer economista que der um palpite está falando bobagem. Porque nesse momento a gente não sabe como os países vão reagir, alguns vão ceder, outros não vão ceder, e isso vai modificar tudo. Tá? Eu disse que por um lado tem esse risco inflacionário por causa do aumento do preço do dólar, né, da cotação do dólar. Por outro lado, esse tarifaço do Trump também tem um outro aspecto que pode interferir diretamente em vários países. Qual? A China é o maior produtor e vendedor de produtos do mundo e vende de tudo, tá? Roupa, sapato, eletrônico, carro, avião, minério, tudo. Eles vendem tudo que você imaginar. O chinês faz de tudo, né? E aí assim, eles são o maior vendedor para os Estados Unidos, que é o maior comprador do mundo. Agora, eles não vão mais ser o maior vendedor dos Estados Unidos por conta dessas tarifas absurdas. E aí, o que eles vão fazer? Bom, se esse produto que eu fabrico não vai mais para os Estados Unidos, eu tenho que mandar ele para algum lugar. Então ele vai para outros países. E qual o primeiro lugar? Os países maiores, de população maior, porque são grandes mercados consumidores. O Brasil é um desses países, tem 205 milhões de habitantes, é um país gigantesco para os níveis mundiais. Então, certamente, também vai vir produto chinês a mais para cá. E aí, isso também pode ser um problema por um lado e uma vantagem por outro. Qual que é a vantagem? Essa inundação de produtos chineses certamente vai fazer os preços caírem. Então, assim, se vai ter mais iPhones sendo vendidos no Brasil, o preço vai ter que cair. Né? Se vai ter mais calçados, porque a China encheu de calçados aqui, o preço do calçado vai ter que cair. Se vai ter mais computadores, a oferta no mercado, o preço do computador vai cair. Então, isso combate a inflação que é provocada pelo aumento do dólar. Então, o dólar sobe, puxa a inflação para cima, os produtos chineses entram no Brasil, inundam o mercado, puxam o preço para baixo. Ok? Ok. Agora, tem o outro lado, que se esses produtos chineses invadem o Brasil e começam a disputar mercado, a indústria brasileira vai vender menos. Por quê? Porque o produto chinês chega aqui muito competitivo, muito barato. Às vezes mais barato do que o produto que é fabricado no Brasil. E aí começa o problema das indústrias nacionais, né? Que vão vender menos, que vão enfrentar um concorrente muito forte, muito poderoso que é a China. Então pode começar a ter demissão na indústria brasileira. Gente perdendo emprego na indústria porque ela não vai estar segurando, não vai aguentar segurar a concorrência com a China. Qual o setor da economia que tende a ganhar? O agro. Porque os Estados Unidos vendem soja para a China, vendem milho para a China e não vão vender mais, porque a China colocou tarifa também nos produtos americanos. Então, se a China não vai comprar mais dos Estados Unidos, ela tem que comprar de alguém. Ela precisa de soja, de milho, dessas coisas todas, de etanol. Ela vai comprar de quem? De outros grandes produtores. Depois dos Estados Unidos, qual é o grande produtor de soja do mundo? O Brasil. De milho? O Brasil. De etanol? O Brasil. Então vai abrir mercado para os brasileiros venderem esses produtos para a China, porque não tem tarifa nos produtos brasileiros na China, só tem tarifa nos produtos americanos. Então vai abrir um mercado para o agro
ele vai ganhar com isso, mas a indústria vai perder. Ah, um ganha, o outro perde. É um pelo outro? Fica tudo igual? Não. Por quê? Porque os empregos do agronegócio são mais mal pagos, são menos qualificados do que os empregos na indústria. O trabalhador da indústria ganha muito mais do que um trabalhador rural. Então você vai ganhar uma quantidade de empregos novos mal pagos, mas também vai perder uma quantidade de empregos bem pagos, que são os empregos da indústria. Tudo isso é um cenário que pode acontecer. Não estou afirmando que vai, por uma única razão, porque a gente não sabe nem quanto tempo vai durar essa briga e nem como ela vai terminar. Quando a gente tiver uma definição, a poeira baixar, a gente vai entender e vai conseguir traçar um cenário assim mais definitivo. Por enquanto a gente está falando na onda de possibilidades. E a possibilidade é essa, de acontecer tudo isso que eu acabei de citar para você aqui, né? Mas vamos seguir, porque tem mais assunto para a gente falar. A gente estava falando no começo desse vídeo sobre os bolsonaristas que descobriram que o povo brasileiro não quer saber de anistia, né? 52% quer ver o Bolsonaro preso. 56% quer ver os golpistas lá do 8 de janeiro presos. Então, a oposição, ou assim, oposição é o cacete, né? O PL, que é o partido do Bolsonaro. Porque quando você fala em oposição, você fala em todo mundo que não está com o governo. Mas tem uma galera que faz oposição e que não é bolsonarista também. Então, não dá para dizer oposição porque não é todo mundo. Mas vamos lá. Eu vou deixar esse título aqui, foi o ICL que fez, eu não vou questionar. Oposição recua da obstrução e expõe fragilidade da pauta da anistia. Sem efeito prático, o recuo tenta evitar crise com Hugo Mota e evidencia o uso da pauta para a mobilização digital. Por que sem efeito prático? Porque eles tentaram por vários dias obstruir a pauta da Câmara e não conseguiram. Tentaram paralisar as votações, os projetos, cruzavam os braços, falavam não vou votar, ou então eles se ausentavam da sessão para tentar diminuir o quórum e aí não ter votação. Conseguiram? Conseguiram nada. Foi aprovado um monte de coisa, do jeito que precisou. Projeto do governo, outros projetos que não eram de autoria do governo, bateu lá na Câmara e foi votado, eles não conseguiram impedir, por mais que eles tenham tentado. Então eles perceberam que o buraco é mais embaixo, né? E aí quando fala aqui, evidencia o uso da pauta para a mobilização digital. Por quê? Porque teve bolsonarista que andou falando com jornalista e falou, ó, a gente sabe que a anistia não vai ser aprovada, mas isso serve para mobilizar a nossa base, para mobilizar as redes sociais, para deixar os bolsonaristas fervendo nas redes sociais, entendeu? Então é tudo jogadinha de marketing para lacrar na rede. Eles sabem que não vai ser aprovado, mas mesmo assim eles insistem, porque funciona para manter a torcida quente, saca? Então eles pararam. Perceberam que eles não conseguiram obstruir nada e ainda ficou ruim para eles, porque eles andaram atacando o Hugo Mota. Domingo você viu lá na manifestação do Paulista, eles andaram atacando o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Não deu certo. Essa manchete aqui está mais corretinha, né? Ó. Anistia. PL muda estratégia e desiste de expor carômetro de deputados. Aí sim, está mais corretinha por quê? Porque é PL, não é oposição. Mas vamos lá, que história é essa de carômetro? É o seguinte, no domingo, depois da manifestação da Paulista, à noite, o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, quem que é o Sóstenes? É aquele famigerado deputado que queria obrigar mulheres estupradas a ter o filho do estuprador. Aquele do projeto do estuprador, o estatuto do estuprador, esse mesmo. Quem que é esse cara? É uma cadelinha do Silas Malafaia, um filhotinho do Silas Malafaia. Só faz o que o Malafaia manda. Entendeu? Um bonequinho. O Malafaia enfia a mão nele assim, ó, e conversa. E o Sóstenes fala. Mas a voz que sai de trás é do Malafaia, saca? Então, o Sóstenes, no domingo à noite, prometeu que ia expor o nome e a fotografia dos deputados que não quisessem assinar o PL da anistia. Porque é o seguinte, para colocar em votação, ele foi desafiado. Apresenta aí 257 assinaturas, que é o número de votos necessário, deu pauta. O Hugo Mota falou isso para ele, apresenta aí. Por quê? Você não disse que tinha 300? Porque sim, dias atrás o sócio estava batendo no peito falando, tem 300 deputados a favor da anistia. Só que até agora, segundo ele, tá? Porque ele não apresentou para ninguém para conferir também não, mas ele disse que tem 190 assinaturas. Cadê as 300? Né? Então assim, não tem nem o mínimo necessário ainda. E ele disse que tinha mais. Então o Hugo Mota falou, bom, apresenta aí as 257 assinaturas que eu pauto. Se tiver maioria, beleza. Enquanto não tiver, não vou pautar. Ponto final. Aí para ameaçar ele veio com essa conversa. Eu vou botar a cara de todo mundo. Por quê?
De novo, porque bolsonarista é um bicho violento, agressivo, ameaçador, canalha. Então, assim, qual que é o objetivo dele? Expor o nome e a fotografia desses deputados para a massa, os cachorros bolsonaristas partirem para cima deles nas redes sociais. Ameaçar, que é o que eles fazem, né? Sempre, ameaçar de morte, ameaçar de bater na rua, ameaçar a família, que é o que eles costumam fazer. Resultado dessa ameaça dos Sóstenes. Pegou mal pra caramba. Até o pessoal do Centrão, que às vezes está ali, né? Caminha junto com o Bolsonaro. O Centrão, na verdade, caminha junto com todo mundo. O que tiver lá, eles estão dentro. Pode ser governo de esquerda, de direita, de centro, não interessa. O Centrão está sempre dentro. Mas o Centrão falou, peraí, aí você está passando um pouco do limite, tá? Você não vai querer coagir a gente, que a gente não vai aceitar isso. E além do mais, o Silas Malafaia, na manifestação lá de domingo, no microfone ainda ameaçou o Hugo Mota. Chamou o Hugo Mota de desonesto, que ele não honrava o povo da Paraíba. O Hugo Mota foi o puto da vida também, com o Silas Malafaia. E aí o pessoal, melhor recuar, porque o homem ficou bravo, ao invés de pressionar ele, deu tudo errado. Foi o contrário do que a gente queria. Então aí recuaram. O próprio Bolsonaro falou para o Sóstenes, que é a cadelinha do Malafaia, melhor você parar com essa conversa de querer expor os deputados, porque vai acabar dando o contrário pra gente. Ao invés de, além de não votar anistia, é perigoso eles ainda votarem um projeto para me botar na cadeia. Cuidado! Aí o Sóstenes disse, não, veja bem, foi tirado do contexto, quem me conhece sabe, né? Aquele mesmo papo de sempre. Mensagens em grupos bolsonaristas contra Hugo Mota acendem alerta na Câmara. Qual que é o problema? Os grupos de zap, né? Os cachorro louco. No grupo de zap dos cachorro louco, estava rodando tudo quanto é tipo de ameaça e acusação contra o Hugo Mota. E o Hugo Mota falou, vocês não vão me colocar na parede, mas não vão mesmo. E essas mensagens chegaram ao conhecimento do Hugo Mota. Teve gente que printou lá as mensagens e mandou para ele. Ele viu. Gente, inclusive, falando que o Hugo Mota está com medo da Polícia Federal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, enfim. Aí ele subiu nas tamancas e falou, vocês não vão vir me pressionar. Faca no pescoço eu não vou aceitar. E aí os bolsonaristas tiveram que baixar a bolinha deles, né? A irritação de Hugo Mota com o líder do PL sobre anistia. Hugo Mota tá puto com o Sóstenes, com a cadelinha do Malafaia, né? Por quê? Justamente porque por conta dessa ameaça de expor os deputados, por conta dessa pressão para tentar forçar o Hugo Mota a pautar a votação da anistia. E ele já falou que se não tiver as assinaturas necessárias, ele não vai pautar. E mais, o Hugo Mota está dizendo para todo mundo o seguinte, estou amarrado com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E o Davi Alcolumbre já falou, não vou pautar nem a pau esse projeto de lei da anistia, nem a pau Juvenal, disse o Davi Alcolumbre. Por que ele falou isso? Porque ele falou, a anistia não é uma pauta do mundo, do Brasil, o brasileiro não está nem aí com a anistia. A dona Maria, o seu João, o seu Francisco, a dona Genoveva não estão nem aí com a anistia. Tanto é verdade que de 185 mil pessoas que tinham ido na manifestação anterior, só foram 45 agora. Um quarto, menos de um quarto. Então tá óbvio que essa não é uma pauta do Brasil. E o Alcolumbre já avisou, não vou pautar. E aí o Hugo Mota fica naquela situação. Se eu pautar, votar, e isso for lá para o Senado e ficar parado, porque o Davi Alcolumbre falou que não vai pautar, eu é que vou ficar com cara de tacho aqui, com cara de bolsonarista, que ajudou os bolsonaristas, enquanto o Davi Alcolumbre está lá travando o projeto da anistia. Então eu, Hugo Mota, vou ficar exposto. E eu não quero. E aí ele não vai pautar se não tiver o número de assinaturas mínimo, que é 257 assinaturas. O cadelinha do Malafaia, agora ele vai no aeroporto, fica lá na porta do aeroporto esperando os deputados descer do avião para ver se alguém vai assinar. Inclusive bateu boca com gente de esquerda lá no aeroporto. Ele fica andando atrás, que nem um cachorrinho atrás dos deputados. Assina aqui, pelo amor de Deus. E muitos estão pulando fora. Não é hora de discutir isso não. Tchau, dá licença. Tal. Procurou os líderes partidários. Os líderes partidários pularam fora. Agora eles procuraram os presidentes dos partidos. Sabe qual que é a ameaça? A ameaça é o seguinte, eles estão pedindo para os presidentes dos partidos, do Centrão e da direita, para ameaçar os deputados, para mandar os deputados assinarem o projeto de anistia. E ameaçar como? 2026 tem eleição. O presidente do partido é o cara que assina o cheque, que manda o fundo partidário e o fundo eleitoral para o deputado fazer a campanha dele. Então qual que é a tática do PL e do Sóstenes, a cadelinha do Malafaia?
é pressionar os presidentes dos partidos para que eles ameacem cortar o dinheiro da campanha eleitoral do ano que vem dos deputados que não quiserem apoiar a anistia. Ou seja, chantagem, ameaça, coação, barata e canalha. É isso que eles estão tentando. E o Hugo Mota não gostou nada disso. Então, assim, tudo que eles achavam, não tinha andado, mas eles achavam que tinha. Tudo que eles achavam que o projeto da anistia tinha andado para frente, ele recuou 5 vezes mais para trás. Tá praticamente enterrado, sepultado o projeto de lei da anistia. Tá? E assim, mesmo que não tivesse, mesmo que fosse votado e aprovado na Câmara Federal, como eu falei, ainda tem que ir lá para o Senado. O Alcolumbre já falou, não vou pautar. Mas vamos lá, vai. Acontece alguma coisa, o Alcolumbre fala, tá bom, vou pautar. Aí ele pauta. Ainda tem que ser aprovado. 54 votos dos senadores. Ok, não tem essa maioria. Mas vamos imaginar que tivesse. Vai, eu estou sendo legal. Eu estou sendo muito legal com os bolsonaristas. Vamos imaginar que deu tudo certo. Aprovou na Câmara, aprovou no Senado. Na mão de quem vai bater isso aí? Na mão do Lula. O Lula tem que sancionar. Qual a chance do Lula sancionar isso aí? Ah, o Lula vai vetar. Vamos derrubar o veto. Sabe quantos votos precisa para derrubar o veto? 308. Então, os deputados não estão conseguindo 257. Vão conseguir essa outra quantidade? Mas também não vão conseguir nem a pau. Então, assim, a anistia não vai sair. Mas beleza, meu último gesto de boa vontade com os bolsonaristas. Vamos imaginar que o Lula bate a cabeça, fica doido e fala, vou sancionar, vou liberar essa anistia. O Lula vai lá e sanciona. O STF vai derrubar. Porque um partido, qualquer partido, um sindicato, uma associação, uma entidade tipo a OAB, qualquer uma dessas entidades pode entrar com uma ação no STF alegando, ó, o Congresso aprovou uma lei inconstitucional. E aí, o que vocês me dizem? O STF vai avaliar. E o que o STF vai dizer? E vai dizer porque já disse. Vai dizer que é inconstitucional e vai derrubar a lei. Como assim já disse? Já disse porque já existe decisão do STF determinando que crimes contra a democracia não são passíveis de indulto, de anistia, de graça, nada disso, de perdão, nenhum tipo de perdão. Outros crimes mais leves até pode ser, mas crime contra a democracia, pela Constituição de 88, não é permitido ter anistia. Ah, mas como é que teve anistia em 79? Então, aquela anistia era outra Constituição, uma Constituição anterior, tinha outras regras e que já nem existe mais. A Constituição brasileira, ela é de 1988, ela foi feita já na era democrática. Os ditadores militares já tinham ficado para trás. Então, aquela primeira anistia, primeira não, que teve várias, mas aquela última, mais recente, que foi a de 79, ela foi dada numa outra regra, uma outra lei. Agora mudou. E não pode anistiar golpista. Simples assim. Então não vai acontecer. Pode chorar, pode reclamar, o tanto vocês quiserem, que não vai adiantar nada. Assim, já não ia. Agora, então, na situação que está, é que não vai mesmo. Nem a pau. E eles não vão conseguir aprovar e mesmo que aprovasse ia cair. Agora, então, que não aprova mesmo. Por quê? Porque eles conseguiram irritar todas as pessoas que poderiam fazer um gesto de boa vontade e ajudá-los. Irritou o presidente da Câmara, que é o único ser humano que tem como atribuição decidir qual projeto vai ser votado. Só o Hugo Mota. Só o presidente da Câmara tem o poder de abrir a gaveta, tirar um projeto de lei lá de dentro e falar, esse aqui vai ser votado hoje. Tó, põe lá para votar. Só o presidente da Câmara. Não depende de mais ninguém, depende só da vontade dele. E eles deixaram esse cara bastante irritado. Além disso, o Centrão, os deputados do Centrão, que muitas vezes acabam votando junto com os bolsonaristas, também estão putos porque essa ameaça de expor nossa cara, expor nosso nome, criar situação para a gente ser ameaçado, mas nem a pau, não vamos aceitar isso. Então agora está todo mundo com o rabinho entre as pernas, murchinho, e a cadelinha do Malafaia vai ter que recuar e achar uma outra estratégia para tentar levantar de novo as assinaturas necessárias. Sabe-se lá quando, sabe-se lá como e sabe-se lá se vai conseguir. Essa é a verdade. É isso.
Essas foram as notícias dessa terça-feira. Espero que você tenha ficado até o final. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. E te peço, se não tinha deixado o like lá no começo do vídeo, você não sabia se ia gostar, né? Deixa agora. Cada like, cada inscrição, cada comentário, isso gera 10, 15, 20 visualizações a mais. É de mais gente assistindo esse conteúdo. Por isso que é importante o seu engajamento. E reforço também o pedido para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá no Zap você não perde nenhum conteúdo e você recebe esse conteúdo primeiro que todo mundo. É isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da economia, da justiça, do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Tchau.